Gente, boa noite. Vamos começar mais uma reunião nossa aqui no sábado, né? Agora há pouco estava me perguntando aqui uma pessoa, né? Falei assim, gente, eu já estive aqui, mas eu não sei se vai ter, né? Se ia ter reunião, eu estava procurando notícia, telefonei para saber. Pois aí eu vou repetir o que eu sempre disse. Se sexta-feira da Paixão caísse no sábado, teria reunião do mesmo jeito, entende? Nós nunca faltamos uma reunião e já tem aí mais de 25 anos que nós estamos fazendo essas reuniões ao sábado. Nenhum sábado nós deixamos de realizá-la, mesmo com situações extremadas, quando não tínhamos condições adequadas e a gente fazia em espaço aberto, e aí veio uma chuva de vento, e aí alguns saíram para se abrigar, mas a maioria ficou na reunião, mesmo um pouquinho encharcado, e aí a gente começou a cantar um pouquinho, e a gente aqueceu, logo a chuva foi embora, e a gente fez a nossa reunião. Então, o nosso propósito é que nós vamos fazer esta reunião, e vamos vencer qualquer dificuldade que estiver estabelecida, para que a gente possa realizá-la, por uma questão muito simples, que se nós conseguíssemos resolver sozinho este problema, nós não precisaríamos de nos encontrar, né? Quando vocês saem da casa de vocês, quando vocês dispõem de tempo para vocês poderem escutar uma outra pessoa que está falando dos problemas, das dificuldades, da trajetória que ela enfrentou para a resolução desta situação relacionada à questão do álcool e da droga, seja a própria pessoa que em uso se viu em dificuldade de fazer o controle ou com consequências seríssimas, e aí essa pessoa faz uma opção de ter um modo diferente, uma maneira diferente de lidar com a droga e descobre que na realidade ela precisa de uma maneira diferente, é de lidar com a vida e não com a droga, porque a droga é secundária. E a família também, que da mesma forma, muitas vezes acha que o problema é a droga, e quando começa a querer tirar a droga da pessoa que está dentro da casa, descobre que se tirar a droga tem que tirar a pessoa também. E aí então a gente começa a mudar a maneira como a gente fala, como a gente age, como a gente reage, e nós entendemos que hoje o problema da dependência química, o problema do uso já desde o começo, o uso indevido e depois a dependência, mas esse trajeto é uma questão da nossa cultura, é uma questão que nós podemos enxergar na família, e é por isso que nós entendemos que tem o dependente e o codependente, para sermos apenas didático. Na realidade, o que está sendo dito é que é um processo de retroalimentação, onde cada pessoa tem o seu papel na contribuição do problema que está existindo. E eu preciso de enxergar qual é a minha parte de responsabilidade nisso. Não é de culpa não, é a parte de responsabilidade, para que eu possa fazer então a mudança desta atitude, deste comportamento que eu estou tendo. Eu fazendo esta mudança, pode ser que a pessoa que eu convivo também realize uma mudança. Pode ser, porque depende sempre da própria pessoa. Na questão simples, e correndo o risco de sermos simplistas, na questão simples do uso da substância, uma pessoa só deixa de usar a substância no dia em que ela tomar uma decisão em relação a isto. Somente no dia em que a própria pessoa tomar esta decisão. Enquanto não houver esta decisão, não há absolutamente nada que vai impedir a pessoa para o uso da droga, mesmo que seja provisoriamente, mas vão ter muitas reincidivas. E quando a própria pessoa tomar essa decisão, não significa que ela tenha garantia de 100% da resolução, e que isso se dá única e exclusivamente de maneira especulativa. Ou seja, lá na minha cabeça, eu tomei uma decisão de não usar a droga. Não é isso. Nós estamos diante de um transtorno gravíssimo, onde um dos sintomas descritos para entendimento desse transtorno é de que a pessoa vive uma compulsão para a substância, e de que não existe nenhum prejuízo que garanta que a pessoa não vá mais utilizar. Ou seja, a nossa razoabilidade,
a nossa inteligência, a nossa razão não é suficiente para resolver esse problema, porque existem outros fatores, não só de ordem orgânica, mas também e muito fortemente de ordem social e cultural, que estão contribuindo para essa situação. Então nós precisamos de ter uma visão muito ampla, muito integral, nós precisamos de compreender que todos estamos trabalhando para o entendimento de um valor de cultura existente hoje e a mudança deste valor, ou talvez o resgate de valores anteriores e que foram perdidos, né? Assim, porque nós temos uma série de enfrentamentos aí, de mudanças da nossa sociedade, da maneira como a gente lida com o diálogo, com a autoridade, que a gente lida com a questão do uso das substâncias, né? Então tem variações aí. Hoje mesmo nós temos uma marca muito simples de entender isso. Nosso amigo país vizinho aqui, o Uruguai, ele faz o uso recreativo da maconha. Então existe uma lei, uma regulamentação para as pessoas que são maiores terem o uso da maconha de maneira recreativa. No nosso país é o contrário, inclusive agora reforçado pela nova política nacional de álcool e drogas, que foi sancionada, decretada agora no dia 11 pelo novo presidente. E nesta nova política de álcool e droga trazem diretrizes que são diretrizes bastante explícitas para a lógica da abstinência e do não apoio a qualquer ação que tenda à legalização de drogas ou plantas que geram drogas e que hoje são ilegais no nosso país. Dentro desta nova política está escrito, por exemplo, o cânhamo, a maconha. Então, hoje, a política existente, que é a nova política de álcool e droga, ela tem uma conotação, um foco voltado para o não uso da substância psicoativa que altera a consciência, e este uso, evidentemente, no caráter do lazer, do prazer, do recreativo, porque não existiria outra razão. Se existe o uso de uma substância, que esta substância é para o resgate da saúde, é um uso medicamentoso, acho que só uma pessoa com muita insanidade é que não ia autorizar ou não permitir a síntese e o controle e a distribuição e o uso dessa substância. Aquilo que é para a nossa saúde, que realmente seja usado para a saúde. Como, por exemplo, eu citei aqui da maconha. A maconha tem 400 substâncias. E uma delas é o canabidiol, que é hoje uma substância muito pesquisada para pessoas que têm crises convulsivas, crises epiléticas e outros males também. Então, pesquisa-se a utilização deste produto para uma pessoa que tem um comprometimento. Isso não significa fumar 499 outros produtos, entre eles o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa que provoca a alucinação ou alteração de consciência e que está presente na maconha. Então, sejamos, né, assim, inteligentes para usar todo nosso crescimento tecnológico e principalmente do processo de evolução de nossa própria consciência, pois nós temos hoje, constatadamente, através de pesquisas, dos prejuízos existentes no uso da maconha, principalmente para adolescentes. Então, por que viver num país com disponibilidade de uso recreativo da maconha, se na realidade ela é uma substância que traz mais prejuízos do que benefícios para a saúde? E se existe um elemento lá dentro dessa planta e que este elemento ele pode ser utilizado na medicina, ele pode ser usado na saúde, que nós o façamos, mas aí utilizando da tecnologia e da inteligência, porque hoje é possível você extrair este elemento.
E ainda assim, pessoas que muitas vezes fazem uso, mesmo do princípio ativo existente na planta, que é para alguma questão de aflição. Muitos falam que é da ansiedade, outros falam que são agitados, né? Muitos a gente sabe, inclusive, com dificuldades, com traços psicóticos, com alguma doença psiquiátrica ali, com uma dificuldade maior, e diz que fazer o uso de determinada droga, isso ajuda ele. Pô, excelente, realmente deve ter alguma coisa ali, né, presente, deve ter alguma substância ali que ajuda esta pessoa. Que substância é esta? O que hoje a medicina, a farmacopeia sabe acerca destas substâncias? Por que eu vou fazer o uso, entre aspas, automedicamentoso, porque nem medicamento eu vou usar por minha conta própria, de uma substância que eu nem sei como foi plantada, que concentração que existem das substâncias nessa planta, entende? Comprado de uma maneira ilegal, se existe hoje algumas substâncias que tem o controle, que você sabe exatamente a quantidade do princípio ativo existente, né? Ainda tendendo para um outro lado que nós temos que tomar cuidado, que é o chamado da medicalização, ou do abuso do uso de medicamentos. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas acham que problemas de relação dentro de casa vão ser resolvidos com o uso de medicamento. Isso é um mito que existe, e esse mito ele tem uma propaganda por trás, que é uma grande indústria farmacêutica que lucra muito dentro de um mundo que nós vivemos hoje, onde o dinheiro tem um poder muito grande. Então nós precisamos também de ter o cuidado para esse outro lado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e muito menos usar o discurso hipócrita, seja do naturalismo, de uso de determinadas plantas que são da natureza e tal, negando todo o conhecimento adquirido do ser humano para a manipulação desses produtos, e também o extremo oposto, quando pela evolução que nós temos e a capacidade de utilização destas substâncias, acabam muitas vezes sendo apresentadas como verdadeiras panaceias, né, como medicamentos que resolvem todos os problemas do mundo, né, qualquer dor existente, seja ela da alma, seja ela social, e isso é um mito, isso é uma grande mentira que está sendo pregada, e é por isso que faz, inclusive, o nosso país ser um dos que mais consome aqueles rivotrios, né, os diazepams da vida. Tem pessoas que muitas vezes estão dependentes de benzodiazepínicos e preocupado muitas vezes com parente dependente de álcool ou de alguma outra droga ilegal, mas também no mesmo nível de dependência, e muitas vezes usado de maneira traficada, porque não tem o médico que faz a avaliação devida e o acompanhamento para o bom diagnóstico, não tem outras técnicas que são incorporadas para intervenção, para você resolver o problema, porque quem não está dormindo é porque tem um problema anterior, não é a questão orgânica. Muitas vezes a gente tem uma dor muito profunda da perda de uma pessoa que a gente ama profundamente, isso nos traz uma dificuldade, às vezes do sono, às vezes dívida, né? Dívida é muito bom para tirar o sono, né? Eu tá devendo, aí fica aquela coisa toda. Falou assim, espera lá, isso é coisa química, não é o dinheiro mesmo de fora que está devendo, que provoca uma série de alterações, né, e aí gera aquele transtorno do sono. Aí nós temos medicamentos que podem ajudar a induzir o sono, podem ajudar a pessoa a entrar em sono, mas esse medicamento, ele não está pagando a dívida não, ele não está negociando a dívida existente não, então tem um problema que precisa ser resolvido, e se eu não tenho dinheiro, eu tenho que negociar a falta do dinheiro. Esta é a realidade. Uma coisa é certa, eu não preciso de roubar o sono porque eu tenho uma dívida, não é? Ninguém, imagino, né? E no caso que nós estamos falando aqui, não é por irresponsabilidade que uma pessoa vai acumular aí dívidas. Então, são contingências, podem acontecer na vida das pessoas. É importante a gente entender que nós temos que buscar as causas e não a gente ficar ali nos paliativos das coisas. A mesma questão para os transtornos decorrentes do uso de substância psicoativa. E aí, provocando uma inversão, ficar centrado na questão da química, na questão do medicamento, é você estar no paliativo. É preciso buscar as causas
a causa da escolha, a causa da filia, né? Assim, daquela afinidade existente com aquela substância, o processo histórico que se desenvolveu dentro da família e que sedimentou este transtorno. É isso que nós precisamos de estar atento. E para isso nós precisamos de reconhecer claramente quais são os nossos papéis, quais são os nossos lugares dentro da família e qual é o significado e a importância desta substância psicoativa, desde a bebidinha do domingo até o uso da droga ilegal, passando pelos medicamentos que resolvem problemas sintomaticamente. Então nós precisamos de ter uma visão ampla para uma mudança do modo, da maneira como hoje estão funcionando as famílias. Aí, no caso, né, com esta hipervalorização de uma química dentro de casa. Isso é muito antigo, né? É muito comum nas casas ter as Maria das Dores, né? Que é aquela caixinha onde você vai guardando as coisas. Ou é aquela gaveta especial. Tem uns que tem gavetão. Aquele gavetão, já tem de tudo ali assim. De tempo em tempo tem que fazer uma faxina, aí vê que está vencido. Aí vamos doar esses aqui, tem que doar agora. Então, né, assim, é um hábito que foi criado, né, e foi incorporado dentro do modo de funcionamento das famílias e que nós precisamos de rever isto. Que crença é essa que nós estamos depositando na coisa química? E aí serve para o dependente químico e serve também para o familiar. Que coisa é essa que nós estamos depositando tanta crença na coisa química, né? O ser humano, ele tem uma evolução grande, um entendimento grande do seu modo hoje de viver. E, ao mesmo tempo que nós crescemos muito nas capacidades de resolução das nossas necessidades, inventamos geladeira, né? A gente ultrapassa hoje o espaço sideral. Então nós estamos realmente com um avanço tecnológico muito grande, né? Ao mesmo tempo, paralelo a este crescimento de resoluções, existem também o aumento das dificuldades. São novas necessidades que vão se apresentando, são outros desafios que vão se apresentando, né? Então nós precisamos de estar atentos a isto. Nós precisamos de constantemente compreender o que é da tradição e que nós precisamos de valorizar e manter dentro do ambiente familiar, e o que é da inventividade, da novidade, né, da criatividade, da modernidade, aquilo que vem com a apresentação do novo e que é trazido pelas novas gerações. Então é preciso a gente buscar, né, uma síntese, e essa síntese ela se dará certamente pelo respeito existente nas pessoas dentro de casa. Nós poderíamos, por exemplo, só para ficar bastante claro, nós entendermos a relação do pai com o filho. Isso quase que um símbolo para a gente entender, né, essas relações como um todo. E aí, falando também de uma maneira bem simples para a gente entender, um filho, quando torna-se pai, ele não deve agir como um filho para o seu filho. Mesmo que ele não perda a condição de filho, ele não age com o seu filho como se ele fosse um filho. Porque se o pai age como se fosse um filho, o filho não vai ter a oportunidade de saber o que é o pai. E ainda mais grave, quando o pai anula tudo e quer ser só o amiguinho, e aí não estabelece toda a alteridade necessária, a introjeção do outro para que eu possa compreender por que um outro existe na minha vida. É a mãe, é o pai, são eles que apresentam os outros para aquela criança que vem em desenvolvimento e torna-se um adulto saudável, respeitoso, que inclusive um dia torna-se pai, e tornando-se pai, sem perder a condição de ser filho, ele é capaz de educar assim como também foi educado. A gente não pode confundir as coisas, né? Se o motorista abrir mão de ser motorista para o carona que está do lado,
o carona não vai sair do lugar, o motorista não vai chegar a lugar nenhum. O motorista e o carona estão indo para o mesmo lugar. O motorista tem uma função específica e que exige muito mais atenção, porque na viagem o carona vai ver mais paisagem do que o motorista. São funções diferentes e um não pode pegar a função do outro, porque se o motorista invejar o carona e começar a assistir muito a paisagem, pode ser que provoque um acidente, né? Então são muitas coisas que a gente tem que abrir mão, outras coisas que nós temos que ter maior atenção e cuidado de acordo com cada função que nós exercemos. E para trocar um pouquinho de experiência com a gente e passar um pouquinho da vivência, do histórico relacionado a esse desafio do enfrentamento de álcool e droga, hoje nós estamos contando aqui com uma pessoa que é de especial carinho para mim. Muito mesmo. Né? Assim, é uma pessoa que para mim é exemplo de autoridade, é um exemplo de liderança, é uma pessoa que sabe ouvir atentamente, é uma pessoa que assume responsabilidades e cumpre com as suas responsabilidades. É o que eu tenho de exemplo. Eu não estou jogando confete. As pessoas me conhecem, sabem que eu não sou de jogar confete, né? É uma pessoa que quando diz assim, eu vou pegar isso, é porque realmente avaliou e tem a dimensão de que aquilo é possível. Senão ele diz, eu não vou pegar, eu não posso porque isso daqui eu não vou dar conta. Então isto é honestidade. Quantas pessoas que ficam, não, eu faço sim, tá. Me lembro até uma passagem lá do Manual do Fabricante, né, assim, só para você também, para todo mundo entender, em que o pai chega para o filho e fala assim, olha, vai lá, né, fazer a colheita lá, vai lidar lá na lavoura. Eu falei assim, vou sim papai, vou sim, né, falei assim, e falou, não, primeiro falou para um e falou assim, vai lá, ele falou assim, só eu que estou trabalhando, estou sempre ajudando você, eu estou sempre trabalhando, o outro, meu irmão lá não faz nada, né, fala, pede para ele. Aí o pai pegou e foi lá pedir para o outro irmão, que é o irmão que nunca fazia nada lá, né, e falou assim, vai lá na lavoura, vou sim papai, vou sim. Só que aquele que reclamou, que ficou chateado, que queixou-se do pai, porque ele trabalhava constantemente e o outro não, foi lá na lavoura e cuidou dela. E aquele que falou, vou sim papai, vou sim, lógico papai, não foi não. E aí lá no manual tem uma perguntinha muito simples, quem fez a vontade do pai? Quem fez a vontade do pai? Né? Eu conheço muita gente boazinha, bonitinha, quietinha, que é igual esse, né, moço dessa parábola aí, entende? Porque é papai sim papai, cabecinha baixa, mas lá na lavoura não vai não, é preciso ter a construção para a edificação do lar, não adianta só eu deixar a responsabilidade em cima de um, né? E para mim o Carlos traz esse exemplo para a gente, né? Assim, é um combatente na terra da sobriedade, é um dos fundadores da nossa obra, é uma das pessoas que mais retamente acompanhou, inclusive, as nossas oscilações financeiras, porque é da habilidade, da capacidade dele de gerência. Então é uma pessoa que trouxe para a gente a possibilidade de nós hoje estarmos aqui, né, de estarmos funcionando, porque uma entidade social, ela também precisa da sua profissionalização, não adianta só no coração, porque se a gente funcionar só no coração do movimento, esse coração vai pifar e não tem desfibrilador que vai fazer ele funcionar não, ele vai para a UTI e não sai. Então a gente tem que conciliar esse coração forte, e que graças a Deus nós temos muito bem estabelecidos aqui na nossa obra, com esta boa razão, com esta razoabilidade, né? Assim, com este profissionalismo necessário. Então eu agradeço muito, agradeço por você estar aqui, Carlos, agradeço por tudo que você fez pela Terra da Sobriedade, e não só pela terra, mas por mim e pela minha esposa, né? Pelo casal, entende? Por tudo aquilo que você sempre assumiu, né? Tomou a frente aqui dentro dessa casa, né? Meu muito obrigado, e o obrigado por aceitar esse convite, porque durante todos esses anos
É dificílimo pedir o Carlos para vir aqui falar. É dificílimo, porque ele não gosta de falar em público, né? Assim, ele não se sente muito bem e tal. Eu falei, não, Carlos, pelo amor de Deus, dessa vez agora eu preciso de você. E eu preciso de você, Carlos, até mesmo pelo que nós estamos fazendo, que é a gente fazer esta gravação. Por que isso? Porque é para levar a mensagem para as pessoas em maior número e em espaços muito mais amplos. Então nós estamos fazendo aqui um carinho para essas pessoas que já passaram por aqui e um serviço a todos aqueles que podem, de alguma maneira, com alguma informação, com algum testemunho nosso, também fazer um mínimo de mudança na sua casa, né? Na sua família, na sua vida. Muito obrigado. Tome a palavra. Boa noite, meu nome já falado, Carlos. O Ronaldo, sem querer, antecipou um pouquinho do que seria a minha abertura. Primeiro, vocês, por favor, desconsiderem assim, a maioria das coisas que ele falou, que são fruto do coração enorme e grandioso que ele tem, tanto é que se dedica a essa obra a vida toda dele. Agora, então, os elogios, então, relevem e esqueçam. Agora, uma coisa que ele falou é verdade aí no finalzinho. Eu sempre tive, estou aqui desde a fundação, é a primeira vez que eu fico aqui na condição de depoente para o público inteiro. Na coordenação de grupos, não, sou antigo, coordeno grupos de 10, 15 pessoas, muitas e muitas vezes, mas aqui é a primeira vez, é a única verdade que ele falou. Agora, essa resistência, essa relutância, ela também ela é derivada de uma outra coisa que eu também aceito, que ele me atribuiu, é responsabilidade. Eu sempre procurei ser muito responsável. E a pessoa que fala aqui, no caso aqui agora, eu estou falando para... Primeiro, eu esqueci de falar, eu sou um codependente há muito tempo, de último grau. Então eu estou falando também para codependentes que estão chegando hoje pela primeira vez, não sabem quase nada de droga, e estou falando para veteranos, são palavras diferentes. E estou falando para usuários que estão começando, estou falando para usuários que já estão há muito tempo querendo parar e não conseguem. Também são mensagens diferentes. E eu, com a dificuldade de falar e com mais essa responsabilidade, a relutância é devido a isso. E ainda com um agravante, é o problema da idade. Porque geralmente quando a pessoa mais velha fala, é normal que se preste mais atenção a ela. Eu também presto muita atenção aos velhos, aos idosos, são mais experientes, mais vividos. Mas tem um pequeno detalhe que todo mundo esquece: os idiotas também envelhecem. Então eu posso de repente, eu não sei em que grupo que eu estou. Eu sei que desde a semana passada que o Ronaldo me intimou, e dessa vez foi realmente uma intimação, eu fiz algumas anotações, a cola está aqui, eu vou tentar cumprir a missão que me foi dada. O tema é pais e filhos, ele já falou um pouquinho aí, mas ele me deu liberdade. Não, você não precisa se fixar nisso. Você conta um pouco da sua história, dentro do possível, de partes que possam ajudar aos que estejam ouvindo. A minha história começou quando nós descobrimos que o meu filho usava maconha. Descobrimos acidentalmente, o mundo caiu, aí aquela pergunta que os pais todos se fazem: puxa vida, onde nós erramos, o que nós fizemos? Meu filho, por que você entrou nessa? Por que foi, o que levou? A gente fica totalmente perdido, sem saber o que fazer. E onde procurar ajuda? Também a gente não sabe, a gente não vai mexer, não tinha nenhum conhecido com o problema. Então, vamos procurar um psicólogo. É a primeira coisa que normalmente acontece. E quando acontece, e a maioria das vezes o psicólogo não é do ramo, ele até tenta ajudar, mas ajuda muito pouco, porque ele não é do métier. E vocês todos sabem, hoje mais do que nunca, a especialização é tudo. Está se especializando cada vez mais nos mínimos detalhes.
Então, tudo bem, nós procuramos psicólogo, ele ajudou muito pouca coisa e continuamos sofrendo com meu filho, convivendo com o uso da maconha e pensando como é que a gente ia fazer. Até que um belo dia, esse mesmo filho chega em casa com um cartãozinho: ô pai, eu encontrei com um amigo, ele falou que nesse lugar aqui eles ajudam as famílias que têm problema com droga. Primeiro que é curioso, né? Ele mesmo trazer, quer dizer, eu sou grato até hoje por causa disso. Esse cartão era da Ampare, que hoje não existe mais. É uma associação de pais que tinham o mesmo problema, fundaram essa associação, que na época era na Avenida Afonso Pena, depois mudou para São Pedro e hoje não existe mais. Aí fomos lá, eu e minha mulher fomos lá participar da primeira reunião. E lá tem uma primeira palestra como essa aqui, o ambiente era bem menor, lógico, mas depois abre para manifestações. Aí, depois de um ou dois falarem, uma senhora falou: não, eu me chamo fulana de tal, sou codependente, estou aqui há 10 anos. Aí aquilo foi uma porretada na minha cabeça. Nossa Senhora, está aqui há 10 anos e não resolveu o problema? Mas que incompetência! Essa mulher é muito incompetente. Você vê como é que a coisa acontece. Eu estou hoje há mais de 20 anos aqui e o meu problema continua o mesmo. Que incompetência! Né? Talvez o nome seja outro. Agora, nessa reunião que eu fui, coordenada por um rapaz simpático e barbudo, chamava Ronaldo Viana. Foi aí que se iniciou o relacionamento que hoje ele registrou aqui. Então, incompetente sou eu. A partir desse momento, nós adotamos, depois frequentamos algumas vezes a Ampare, mas como o horário era muito complicado, eu trabalhava, como trabalho até hoje, mas era na parte da tarde, me desregulava o dia todo, que era no centro da cidade. Aí combinamos, como ele era profissional, ao mesmo tempo em que era voluntário da Ampare, ele tinha um escritório onde ele exercia a sua função de terapeuta ocupacional. E passamos então a frequentar o consultório dele para ele nos dar alguma orientação. E nos orientou e nos ensinou muito, mas não foi suficiente. Meu filho continuava na maconha, e a gente fazendo assim uma vista grossa. A gente descobriu onde é que a maconha era guardada e ficava acompanhando a chegada e a saída, mas sem interferir. A gente ia lá: ó, hoje chegou tanto, mas não interferimos, assim, ainda não convictos ou ainda ignorantes de saber o que fazer. Aí teve um problema, que da maconha ele passou para a cocaína. A coisa já começou a complicar, porque o comportamento do usuário de maconha e do usuário de cocaína é bastante diferente. Daí a pouco tempo ele conheceu o crack. Pronto, aí a coisa complicou de vez. Nós sabemos, o crack é devastador. Como a coisa estava só piorando e nós ainda bastante ignorantes, apesar da frequência com o Ronaldo, que ela era esporádica e assim muito superficial, porque o Ronaldo não conhecia o nosso filho. Ele dava palpites ou opiniões, palpite é ruim, ele dava opiniões sobre aquilo que a gente relatava para ele. Quer dizer, é muito pouco, mas mas então não foi suficiente. Nosso filho passou por crack, aumentaram os números de telefonemas de traficantes, de gente cobrando, uma trombada aqui, uma trombada ali. Aí, bom, o jeito é internar. Essa decisão que nós tomamos para a internação também, friso, por desinformação. Nós achávamos, durante muito tempo, todo mundo se tem clínica, se tem comunidade terapêutica para internação, ele vai ser internado, vai ficar lá 9 meses e vai sair bom. Não é assim que vai? O cara vai para o hospital, tira um apendicite, tira uma amígdala e volta curado. A gente inocentemente pensava isso assim.
Agora, na sala de espera, enquanto a gente estava esperando lá para fazer as fichas para internar, já na clínica, aí tinha 2 internos batendo papo e um falando para o outro: "Ó, estou aqui pela 9ª vez." Aí outra bordoada na cabeça. Eu falei: "Poxa, 9 vezes? Esse cara é doido, não tem remédio para ele não. 9 vezes internado." Eu sei que hoje, né, passado esses 20 anos, o meu filho, eu não conto mais, ele talvez conte, mas está próximo das 50. Ou já passou, ou está quase chegando. Isso considerando internação desde um dia até de 1 ano, né? Porque às vezes a internação é apenas uma intervenção curta para interromper um ciclo, então vai geralmente para um hospital psiquiátrico, fica ali 2, 3 dias, 1 semana, 10 dias, para passar aquela parte mais aguda da recaída, aí depois então a gente vê o que faz. Então, somando internações de 2, 3 dias até de 1 ano, estamos nesse número aí. E eu estou falando isso muito para alertar, principalmente a quem está começando, porque sempre quem tem o problema, esse problema na família, isso praticamente é difícil 1 semana que a gente, por muitos colegas saberem, amigos saberem que nós temos o problema, é difícil 1 semana que a gente não receba 2 ou 3 consultas. Eu quero internar meu filho, aonde? Como fazer? Qual que se interessa? Então, quase todo mundo pensa na internação. Então, esse alerta que eu fiz do número exagerado de internações que normalmente acontece, não só com aquele que estava 9 vezes naquele momento e com o meu filho, mas por três alertas aí. Primeiro, pense muito antes de internar seu filho. A internação é a última coisa que se deve pensar. Tem que ter muita convicção, e essa convicção ela é pega consultando um profissional. Consulte, peça informações sobre algum profissional competente, converse com o profissional, exponha o seu problema, o problema do dependente. Com certeza vão ter outras alternativas antes da internação. Mas, se o caso for de internação, aí vem o segundo alerta. Se informe bastante onde vai internar, porque é muito comum, nessas quase 50 internações, eu caí em muita vigarice, em muita picaretagem. Isso tem muito, infelizmente, no Brasil inteiro. Em Minas está carregado, lugares em que a pessoa não tem tratamento, às vezes as instalações variam de paupérrimas até luxuosas, mas isso é secundário. Tem que ver se tem realmente tratamento, se existe uma filosofia de abordagem do problema, e é o que muitas vezes não tem. Muitas vezes preocupa-se primeiro no dinheiro, ou às vezes até apela-se para a questão religiosa. Mas então, pense muito onde vai internar, peça informações sobre aquela comunidade, sobre aquela clínica, se for o caso de clínica. De preferência, converse com alguém que esteve internado, com os pais também, mas de preferência com o próprio dependente. Ele vai falar melhor do que os pais, porque os pais ficam supondo. E eu já busquei meu filho em 3 clínicas, interrompendo o tratamento abruptamente por absurdos que eu fiquei sabendo que estava acontecendo lá. E quando não há absurdo de violência, há o outro oposto. Ficam lá meros depósitos de dependente. Entra, fica lá, tem o almoço, tem a janta, tem um lanche, o café da manhã e pronto, mais nada. Quando muito, uma oraçãozinha, uma espiritualidade, mas nenhuma metodologia para se tratar. Então, é o meu segundo alerta. Se for o caso de internar, por favor, se informem bastante. E o terceiro, esse também é muito importante. Tudo bem, você conversou com o profissional, ele recomendou, você pegou a informação e ele foi internado. Ele vai ficar lá 6 meses, 3 meses, conforme o caso.
Aí começa a problema da expectativa da família, igual a minha primeira lá. Não, meu filho vai voltar curado. Não vai, gente. Seu filho vai cumprir uma etapa do tratamento. Como o Ronaldo já frisou bem aqui hoje. O tratamento ele é longo. E uma frase que ele usa muito, isso está até mais para frente na minha cola aqui, mas eu vou falar agora. Isso é das primeiras frases que me marcaram aqui nesse meu tempo de frequência, que o Ronaldo sempre fala. Não é tratar para parar de usar, é parar de usar para tratar. Porque, como ele também falou aqui, ele me atrapalhou meu depoimento aqui. Não adianta, você estando impregnado de drogas, você não apreende nada, você não apreende mensagem nenhuma. Você tem que limpar o seu corpo, limpar seu organismo, limpar sua cabeça, para você se entregar ao tratamento. Aí começa um processo que é longo, ele é longo, varia de pessoa para pessoa. Eu, até nas conversas com meu filho, já conto alguns casos, e é verdade, uma das vezes que eu fui buscá-lo na favela, conversando com um cara lá enquanto eu esperava, o cara morava na favela, era dependente, mas eu falei, não teve jeito, eu não tive opção e eu parei. Ele parou sem psicólogo, sem padre, sem pastor, sem comunidade, porque ele morava lá dentro. Se ele não tomasse, ele ia morrer. E ele não queria morrer, então ele parou. Foi a decisão que ele tomou. Ele parou, eu não posso usar. Mas isso é uma exceção. Então, com esses 20 anos, depois que meu filho conheceu o crack, muito sofrimento, muita esperança, muita frustração, de novo, muito sofrimento, muita esperança, muita frustração. Nesse tempo todo, a gente vai aprendendo, porque felizmente, aí já na segunda parte, que eu falei lá no início, a gente ficou perdido. Meu filho está usando droga, e daí? A gente não sabia onde bater, com quem conversar, com vergonha, com receio de conversar com os vizinhos. E um detalhe, quando nós descobrimos que nosso filho usava droga, o quarteirão todo já sabia, só nós é que não sabíamos, porque ninguém tem coragem de falar com os pais, fica com medo, não, o que eles vão pensar, eles vão ficar com raiva da gente, mas todo mundo já sabia. E então aí agora não, agora a gente, desde que conhecemos Ronaldo, conhecemos Abraço, conhecemos Amparo, conhecemos NA, a gente frequentou vários lugares, então a gente já tinha onde bater, já tinha onde escutar, já tinha onde trocar ideias. E a gente vai aprendendo um pouco a cada vez. Eu ainda falo isso até hoje, com todo o tempo de casa, é muito difícil o sábado que eu venho aqui, principalmente quando o Ronaldo faz palestra, que eu não acrescento alguma coisa na minha listinha de aprendizado. E quando não é coisa nova, é coisa que a gente esquece. Às vezes é uma coisa muito clara, mas no dia a dia a gente esquece. E então essa frequência aqui, ela é muito importante para mim. Eu não sou mais hoje tão assíduo como já fui, mas não deixo de vir por causa disso que eu acabei de falar. A gente vai aprendendo. Por exemplo, a gente aprende, a dependência é uma doença progressiva, incurável e pode ser fatal. Ela se instala gradualmente. Começa com o uso com a maconhinha, por curiosidade, o amigo oferece, às vezes a namorada, vamos experimentar. Se não gostou, tudo bem, mas às vezes gosta, repete. Aí repete mais uma vez, começa a gostar, aí vai usando toda semana, depois 3 vezes por semana, e aí depois fica de usuário por curiosidade, ele passa a ser um usuário frequente, passa a ser um viciado e o último degrau, ele passa a ser dependente. É um processo bem gradual. E também a gente aprende que é uma doença da família. A família adoece juntos. E também é mais pura verdade que a gente cansa de ouvir aqui. Não adianta internar ou tratar o dependente, se a família também não se tratar. A família tem que se cuidar, se for o caso de internação. Quando ele voltar, ele também, o dependente, ele criou uma expectativa. Eu vou achar minha família diferente, já que eu me dispus a ser interno, a me tratar, a família com certeza vai me receber diferente. Então você tem que se cuidar,
Quando eu falo você, estou falando no singular, mas é o entorno, é a família, é o pai, é a mãe, é os irmãos. E abrindo um parênteses aqui, voltando lá no início, eu estou falando hoje aqui para pais e mães. Eu sei que a dependência ela é muito abrangente, ela abrange o namorado, o filho, o pai. Então, a minha mensagem hoje, a minha experiência é para os pais, mas os outros com certeza espero que aproveitem alguma coisa. Então, por favor, leiam, frequentem grupos, troquem ideias com pessoas que têm o mesmo problema. Nós temos que estar fortalecidos, porque se ele voltar e ficar tudo bem, ótimo, mas ele pode voltar e continuar a mesma coisa. Então você tem que estar fortalecido. Me veio à mente, provavelmente já devo ter ouvido em algum lugar, a comparação que eu faço com a viagem de aviões. Quando você está num avião e há um problema qualquer de despressurização, você está com a criança do lado, a aeromoça recomenda, por favor, os adultos coloquem primeiro a máscara em si, para depois colocar nas crianças. Quer dizer, então nós temos que nos tratar primeiro para a gente poder tratar dos nossos, não crianças, mas dos nossos dependentes. O mais básico e mais importante, às vezes é o que a gente demora mais a aprender, mas a gente acaba aprendendo. Você não é o responsável pela decisão do seu filho. De novo, o Ronaldo roubou aqui, ele já falou isso aqui hoje, né? A responsabilidade pelo uso da droga é o dependente, é o usuário. O pai sofre, a mãe sofre, ele procura ajudar, mas a decisão de continuar usando ou de parar é dele. Outra coisa que a gente aprende, o pai de um dependente não pode, preste bem atenção, não pode ter culpa, não pode ter vergonha e nem pode ter raiva. Qualquer desses três fatores inibem ou atrapalham qualquer abordagem positiva que se queira fazer. Intervalo aí, porque... Então é isso que o Ronaldo falou e o que eu estou repetindo aqui. Não adianta. Enquanto o dependente não quiser, não tem jeito. Tem até uma historinha só para tentar relaxar para quem não conhece. A namorada foi visitar o namorado sem avisar, bateu na porta, aí o cara estava lá dentro. Quem é? Ah, é o amor da sua vida. Aí ele, que bobagem, cocaína não fala? Então, quando ele está nesse grau de paixão, não adianta. Esse grau de paixão, ele tem que desapaixonar pela droga. Agora, então, vem a pergunta. Bem, se é só quando ele quer parar que resolve, o que faz ele querer parar? Aí começa a grande utilidade disso que aqui. São os grupos, são as trocas de ideias, são as leituras. A gente aprende, né? Não tem resposta pronta, não tem uma receita de bolo. E outra coisa muito importante também que a gente não pode esquecer, cada caso é um caso. A mesma receita que dá certo para o Ronaldo, não dá para o Felipe, não dá para o João, não dá para o Alfredo. Cada caso com a sua especificidade. Depende do tipo de droga que usa, do tempo de droga que ele é o usuário, qual a idade dele, qual que é o ambiente da casa dele, qual que é a personalidade dele e principalmente a real vontade. Mas a família pode sim colaborar para que ele comece pelo menos a pensar em parar. Isso, uma maneira a mais elementar, é tomando algumas pequenas medidas gradualmente. Se ele tem a chave da casa, tira a chave da casa. Se ele tem o carro para dirigir, tira o carro dele, marca horário para chegar. Estou dando isso como exemplos. Como eu falei, cada caso é um caso, mas não pode ficar inerte, ficar parado. Alguma coisa tem que se fazer. Em outras palavras que eu li ontem, tentando preparação. Enquanto o prazer da droga, do uso da droga,
for maior, ou melhor, é confuso isso aí, né? Quer dizer, mas a gente tem que fazer com que as consequências do uso da droga sejam piores do que o prazer que ela proporciona. Porque nós todos chamamos de droga, dá a impressão de ser coisa ruim, mas não é. Eu nunca usei droga, mas deve ser uma coisa muito boa para eles se disporem a passar tudo o que passam, não precisa nem relatar aí, mas tudo aqueles atropelos que eles passam e continuam a usar, é porque a coisa deve ser boa. Mas a gente tem que tentar inverter essa lógica, que as consequências do uso sejam, no mínimo, a primeira coisa de responsabilidade dele, né? Às vezes, no meio do caminho dessa trajetória, uma surra ou um tiro no traficante, um período na cadeia, pode antecipar, às vezes colabora, mas às vezes não dá tempo, às vezes o tiro é fatal, às vezes a cadeia pode até piorar, mas às vezes ajuda. Resumindo, só depois dele querer. Agora, repetindo também, depois que ele decide querer, aí começa um processo que vai ser demorado. Do mesmo jeito que eu falei lá atrás, que o processo se instala gradualmente, é uso por curiosidade, é uso para agradar a namorada, até que se tornar dependente. O reverso é a mesma coisa, ele não para de um dia para o outro. Ele vai se conscientizando, vai sofrendo, até que ele resolve a enfrentar e partir para um tratamento verdadeiro. Então, aí, de novo, um alerta. Muito cuidado, porque tem muitas clínicas, tem muitos lugares em que são prometidas curas, entre aspas, milagrosas. Não traga seu filho aqui, em 3 meses eu curo, às vezes até em tempo menor. Não, fuja. Onde houver promessa de cura, já é para tomar cuidado. Agora, se for promessa de cura rápida, aí fugir e pode denunciar a polícia. É picaretagem, não existe isso, entendeu? A outra coisa que eu anotei aqui na minha cola é que na Terra, hoje o Ronaldo, ele inverteu, ele esqueceu de fazer a oração de abertura, esqueceu de fazer a oração de abertura e falar que aqui na Terra a gente segue 3 princípios. A gente segue o AA, a gente segue o amor exigente e segue a pastoral da sobriedade. Cada um com suas peculiaridades, mas todos 3 em 12 etapas, uma para cada mês do ano, se começar em janeiro, ou continua sendo 12 etapas, qualquer que seja o mês que confere. Mas uma coisa que eu sempre falei com meu filho, porque ele já praticou isso várias vezes, eu falei, não adianta eu ter 12 passos, tinha que ter mais um, tem o passo meio. O passo meio é esse que o Ronaldo já falou e eu já falei aqui 3 vezes. É ele ter vontade. Porque não adianta. Você praticar o primeiro passo, você tem que ter decidido que é incompetente perante a droga, tal. Mas, para isso, você tem que ter uma vontade legítima, verdadeira, real, de que quer parar com o vício. Aí sim, aí você vai partir para os 12 passos, seja ele de qualquer que seja da preferência dele. Agora, outro detalhe, quando eu procurei o psicólogo lá atrás, por falta de conhecimento, falta de orientação, depois decidimos internar, em nenhum momento me ocorreu de perguntar ao meu filho. E hoje, com certeza, eu faria diferente. Se eu soubesse que ele estava começando o uso, eu iria perguntar, meu filho, você está usando droga, é uma coisa que faz mal, vai te levar a isso, aquilo. Você mesmo assim, você quer parar? Ou você quer continuar? Se você quiser parar, estamos aqui para te ajudar, nós vamos te ajudar. Agora, se você quiser usar, eu tenho que obedecer, tenho que respeitar o seu livre-arbítrio. Então, eu acho que nós devemos respeitar o livre-arbítrio daquele que quer usar droga, ele decidiu usar droga, desde que seja maior de idade,
Então, ele já é responsável por si próprio. Segundo, que use com seu dinheiro, nunca com o dinheiro da família. Não leve e não cause problemas para a família, não levar problemas de tipo nenhum para a família, e que more em outro endereço. Com essas 4 condições, nós temos obrigação, nós vivemos num país democrático, ele é maior de idade, está na plenitude do seu juízo, você quer usar? Então, por favor, seja feliz. Quando quiser parar, nossa porta está aberta, nós vamos te ajudar. Fora disso, é muita queima de caloria, muito desgaste, e o resultado, infelizmente, como falei lá atrás também, é muito sofrimento, muita frustração. Agora, se enquadrar nessas 4 condições, também não é muito fácil não, né? Você, com o seu próprio dinheiro, não levar problema para casa e morar em outro endereço. Mas fica aí minha opinião. Mais 2 alertas que eu acho importante. Então, como falei, ele foi internado, a família cria aquela expectativa: nossa, meu filho vai voltar curado, e tomara que essa expectativa se confirme. Ele voltou disposto a usar droga, ou até vamos ainda já há algum tempo da frente, já tem 1 ano que ele voltou da internação, e tem 1 ano que ele não usa. Então, a expectativa da família, muitas vezes, erroneamente, é que então agora que ele vai ser uma pessoa sempre em estado de graça, que vai estudar, vai ser estudioso, vai ser trabalhador, vai arrumar o seu quarto, vai levar café na cama para a mãe, para o pai. Não é isso, gente. Geralmente, quando para de usar droga, ele resolveu um problema da vida dele. Ele passa a ser como eles costumam falar, ele passa a ser um normótico. Então ele vai enfrentar os problemas que nós todos enfrentamos. Nós temos conta para pagar, nós temos compromissos, nós temos dores, nós temos aflições, nós temos projetos, nós temos frustrações. Isso tudo ele vai ter. E nós, pais, temos que compreender isso e não pôr a culpa na droga. A droga ficou para trás. Porque se isso não for bem compreendido, bem abordado, vai levá-lo de volta para o uso. Nós temos que ter consciência de que os outros problemas fora da droga estão começando. Aqui nós temos um caso que a gente usa muito, que é um ex-interno aqui, um dos muitos curados pelo Ronaldo, recuperados pelo Ronaldo. Ele falava muito, né, o Vinição: você quer ter problema? Para de usar para você ver, porque enquanto ele está no uso, ele está na ativa, ele não tem problema nenhum, ele quer saber de mais droga, vai usando. Agora, no que ele para de usar, aí sim, ele toma conhecimento de que viver é difícil, viver é complicado, mas não esqueçamos, vale a pena. Então, o dependente volta com carência. Geralmente ele volta, ele tem carência afetiva, a namorada já brigou com ele já não tem mais amigos, porque ficou um tempo internado, os amigos se afastaram. Nós temos que entender isso, temos que tentar, dentro do que nos for possível, suprir isso. Outro problema importante para nós familiares. Esse tempo todo aqui eu estou falando do dependente, do meu filho dependente. Mas quase sempre existem na casa outros filhos que não têm problema de droga, mas têm outros problemas existenciais, diversos problemas, todo mundo tem problema. E o dependente atrai tanto pela característica, atrai tanto a atenção dos pais, que os pais costumam esquecer dos outros filhos, gerando outros tipos de problema. Aí lá se vai psicólogo, psiquiatra e remédio, porque meus pais não querem saber de mim, só olha fulano. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente pode achar. Outra coisa que eu tenho que confessar é que eu errei muito nesses mais de 20 anos, porque 20 anos que eu estou me referindo aqui é 20 anos de crack.
mas já tinha mais para trás. Então, eu errei muito. Eu fui no morro várias vezes pagar, fui no morro buscar, fui a motéis, paguei batida de carro, fechei a porta para ele não sair, fechei a porta para ele não entrar, chamei polícia para ele, fui na delegacia buscar, liberei traficante. Um belo dia, estava assim naquela crise, já cansado, uma crise mais demorada. O traficante me liga: ô, o senhor quer socar? O senhor quer o pai de fulano? Eu estou com ele aqui, ele fez uma dívida comigo aqui e disse que não tem dinheiro para pagar não. Se não vier aqui, nós vamos ter que vou ter que tomar minhas providências. Aí eu pensei, respirei, porque eu já estava bastante desgastado. Eu falei isso que eu vou falar aqui, acho que 3 vezes nesse tempo todo. Falei: infelizmente a decisão é sua. Você faz o que você achar melhor aí. Entendeu? É muito difícil. Vocês imaginam que é muito difícil saber isso. Porque eu estou com seu filho aqui, eu estou com o revólver na mão, e ele falou que não tem dinheiro e outras coisas que com certeza vocês já ouviram. O que eu faço? E eu falei isso: a decisão é sua. Você sabe que você também vai ter que arcar com as consequências. Eu vou arcar com o risco que eu estou correndo te transferindo. Mas você também sabe o que vai acontecer com você se usar. Graças a Deus, nenhuma das 3 vezes que eu fiz isso, ele não executou. E outras vezes, com outros filhos de outros pais, eles executaram. Mas tem hora que não tem opção. Você tem que tomar coragem, porque senão é uma sequência que vai e que não acaba. Mas eu falei que errei muito. Mas, com um detalhe: eu não carrego nenhuma culpa. Nenhuma. Aprendi isso aqui. Por que eu não carrego? Porque tudo que eu fiz, errando muito, errei demais. Hoje eu faria tudo muito diferente, mas tudo que eu fiz, naquele momento, eu achava que era o melhor para ele. Era o melhor que eu tinha que fazer, porque eu estava querendo salvar uma vida, estava querendo salvar um filho. Dessas muitas vezes de erro, às vezes eu condicionava, que ele ligava para mim: ô pai, estou aqui e tal, eu errei de novo, falhei e tal, e não tem irmão, o cara está querendo aqui. Aí eu falei: não, tudo bem, eu pago, mas vou fazer o seguinte: nesse caso que eu vou contar, isso aconteceu em outros lugares, mas nesse que eu vou contar foi lá no Santa Maria. Eu falei assim: não, eu pago sim, mas então eu vou encontrar, porque cada hora um entra no telefone, uma hora é o filho, outra hora é o próprio dependente. Eu falei com um dos dois: eu encontro com vocês dois na porta do Santa Maria, me leva ele no hospital de Santa Maria, na hora que ele entrar no hospital eu te pago. E eles foram, aí não é o traficante, é o chamado aviãozinho, e no caso era uma aviãozinha, levou, meu filho cumpriu a palavra, entrou, aí eu fui pagar a moça. Aí a moça virou para mim: tem pai que é bobo mesmo, é por isso que eles não param de usar, os pais param e pagam, é por isso mesmo, não tem jeito, vocês são bobos demais. A gente ainda tem que ouvir isso, né? Agora, uma sugestão, eu já estou quase acabando, viu, gente? Uma sugestão para os pais dependentes, que os filhos ainda estão em casa, ainda voltam em casa. Se ele voltar depois de um uso, isso eu já errei demais nisso, mas não erro mais não. Não dê bronca na chegada. Ele está chegando de uma sequência de uso, ele está transtornado, está com a cabeça nas nuvens. Não xingue, não dê bronca, não bata, não vai adiantar nada, não seja violento. Acolha-o da melhor maneira possível, dê uma medicação, se tiver medicação, põe ele para dormir. Depois, no momento apropriado, vocês vão começar. Nem sempre é no dia seguinte, porque se ele estiver muito embalado, mesmo ele dormindo, mesmo ele comendo, mesmo ele tomando banho, ele já levanta fissurado. E também não vai ouvir, é que eles falam, já está de platinado ligado.
Não adianta você falar naquele momento. Aí, se for o caso, espera mais 1, 2, 3 dias, vai chegar a hora, ô filho, vem cá, agora vamos consertar, vamos conversar. Aconteceu isso, e vai acontecer outras vezes. Das outras vezes eu não vou poder repetir esse acolhimento que você teve, não. Vamos combinar? Aí vocês combinam o que vocês quiserem combinar. Mas a mensagem principal é essa: não seja violento, não agrida, não xingue, não é hora, não vai adiantar nada. Você vai ficar nervoso, vai falar o que não deve, e às vezes também ouvir pior ainda. Para terminar, esse tempo todo, eu também gosto muito de frisar isso, eu sempre agi com muita esperança e com muita fé. A estatística, ela é cruel. Eu já ouvi uma vez uma figuração que aquilo me marcou muito. A estatística para o usuário de crack é como se 100 pessoas pulassem de paraquedas de um avião, mais ou menos 10 paraquedas vão abrir, os outros vão se tribuchar no chão. Infelizmente, não há uma estatística fidedigna, porque ela é dificílima de fazer, mas vamos tomar como parâmetro essa daí, só por exemplo, tomara que seja 15, 20, aí também vai depender muito do histórico, mas qual foi o meu comportamento nesse tempo todo? Se 100 paraquedas que vão pular, se 100 paraquedistas vão pular, e só um paraquedas vai abrir, eu sempre acreditei que esse paraquedas é do meu filho. Eu sempre acreditei nisso e estou aqui até hoje por causa disso. Agora, eu sempre acreditei nisso, mas há pouco tempo eu tive um despertar e não tive tempo de trocar ideia. Eu queria trocar ideia disso com o Ronaldo num grupo de veteranos que a gente tinha aqui, de pais de usuários crônicos, para dividir isso, porque esse comportamento que eu acabei de relatar, de não perder a esperança, de ter a fé, é o que a gente apregoa, é o que a gente acredita. Eu não penso se o meu filho vai se recuperar, eu penso quando que vai se recuperar. Mas aí um dia me deu um estalo: e se ele não se recuperar? E se ele for um dos 99? Eu estou preparado para isso? E eu não estava, e não estou. Nós temos que nos preparar para isso, entendeu? Isso é muito importante, eu acho, para mim é. Bem, para terminar, meu para casa, a minha encomenda aqui, meu desafio era falar sobre o quarto passo do amor exigente. Pais e filhos não são iguais, professores e alunos não são iguais, cada um tem seu papel diferente. Também repetindo o que o Ronaldo falou, pai não tem que ser amigo, pai tem que ser pai, e ser pai inclui ser amigo, ele tem que ser amigo também, mas não só isso, ele tem que disciplinar a casa, ele tem que pôr regras na casa, ele tem que pôr limites na casa. Isso ele estará sendo um verdadeiro pai, além de amigo. Ele tem que ser amigo, sim, mas antes de ser amigo, ele tem que ser pai. Pais são gente, pais têm direito de dormir, pais têm direito de descansar, pais têm direito de viver. É isso que a gente quer para vocês todos aí. Muito obrigado pela paciência. Ele se identificou, eu não quis se identificar, ele se identificou. Esse aqui. Faltou falar o que nós todos sabemos. Essa vida nossa de pais e de usuários, ela é uma montanha-russa. Tem momentos muito bons, tem momentos péssimos, momentos muito bons, momentos péssimos. Estamos agora vivendo um momento muito bom, graças a Deus.